mais uma vez uma agressão ao ministro do STF e a Polícia Federal solicitou acesso às imagens das agressões sofridas pelo ministro Alexandre de Moraes e a sua família no aeroporto de Roma, na Itália. O pedido foi feito por meio da Interpol. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou acreditar que a PF deve ter acesso às imagens até a próxima sexta-feira. Flávio Dino disse ainda que todos serão ouvidos e que as agressões podem ser tipificadas como crime contra o Estado Democrático de Direito, além de crimes contra a honra e a ameaça. Vamos ver a fala do ministro sobre esse caso. Flávio Dino afirma: é necessário isso, essa investigação ampla, que todo mundo seja ouvido, para que haja uma resposta legal a esse fato e também como prevenção, para que outras pessoas não se sintam animadas a prosseguir nessa vereda reprovável de agressões em locais públicos, como se isso fosse uma atitude compatível com a lei. Fecha aspas, Flávio Dino, ministro da Justiça. 4 pessoas foram intimadas a depor: o empresário Roberto Mantovani, a sua esposa Andréa Mantovani e o filho Giovanni, além do genro Alex Zanata Binotto. Alex, inclusive, já prestou depoimento. Ele negou ter agredido a família de Moraes. O casal Roberto e Andréa serão ouvidos amanhã pela Polícia Federal. E parece, Franci, que essa gravação, essas imagens são essenciais para a elucidação desse caso, já que os acusados, os que estão aí na mira da Polícia Federal, foram identificados como agressores, adotaram a estratégia de que não fizeram as ameaças. Agora está filmado, está registrado, a PF vai ter acesso a essas gravações. Franci. Se o depoimento do ministro Alexandre de Moraes, quando fez essa denúncia e depois que foi aberto o inquérito pela Polícia Federal, ele traz detalhes, ali tem muita robustez, então dá sim para acreditar realmente que esse fato aconteceu, e por todo o movimento político que se vê quando se faz um histórico da política nacional e de apoiadores mais radicais ligados ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, claro que essas imagens ajudarão a elucidar e ver realmente qual a versão que é a versão que realmente aconteceu, de fato. Mas, Ananias, mais uma vez, nós observamos que pessoas ligadas à extrema-direita, que se sentem imunes de qualquer penalidade, seja por conta do seu poderio financeiro, da classe alta que possuem, estão envolvidas em polêmicas em âmbito nacional. E creio eu que acreditavam que, como estavam no outro país, não teriam nenhuma implicação legal, mas se enganaram redondamente. Então, agora, como você inclusive citou, além dos crimes de calúnia, difamação, agressão, também podem ser responsabilizados pelo crime de ataque à democracia, porque eles atacaram, de fato, o Poder Judiciário, não atacaram apenas o ministro Alexandre de Moraes. Quando a gente vê, esse não é o primeiro caso, teve o caso que os ministros também eles sofreram retaliação em Nova York, quando participaram de um congresso. Políticos brasileiros também sofrem isso constantemente, e não só agora os políticos da esquerda. A gente viu o Bolsonaro também sofrendo essa hostilização no aeroporto, quando ele se tornou inelegível. Então é algo que realmente tem que parar, e que para parar precisa de uma punição efetiva a esses criminosos, porque fica protelando essas decisões, protelando uma punição, e com isso incentiva que outras pessoas extremistas adotem atos similares. Então essa punição precisa acontecer para dar um basta em atos do tipo. Cíntia? Cada vez que uma atitude dessa acontece e que a gente fica sabendo, né, porque eu imagino que muitos nem chegam a ser divulgados, nem chegam a ser divulgados, até porque as pessoas ficam com medo, ficam temerosas. Eu fico imaginando o que a gente está plantando aqui no nosso país, sobretudo assim para crianças, para jovens, né, para adolescentes.
aquela situação em que você vive numa positividade tóxica, porque você acha que você pode tudo, você não tem limites. A liberdade de expressão, é isso que é cultuado nas redes sociais, ela não te impõe limites, é o meu direito de me manifestar. Quando, na verdade, você não pode fazer isso com as pessoas, você não pode hostilizar as pessoas em locais públicos. Eu lembro de um caso que o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, estava no almoço e aí ele começou a ser hostilizado. Quantas pessoas já vivenciaram isso? Todos os dias em restaurante. O próprio Alexandre de Moraes, recentemente, num restaurante. Marina Silva, né? Agora. Marina também, pois é, Marina eu não sabia. Então, assim, restaurante. é uma coisa que, sabe assim, e se a gente imaginar, não envolve só político, envolve toda e qualquer personalidade pública. Eu acho isso tão preocupante, assim como eu fico preocupada e relaciono isso com os casos envolvendo médicos também. Há, por exemplo, nas redes sociais, uma cultura de que todo médico é um vagabundo, que quando chega no trabalho vai dormir, não vai cumprir o horário e que esses médicos precisam ser xingados e achincalhados. Nos últimos dias, quantos casos a gente já não teve, resultando numa tragédia, que foi a morte de uma idosa num hospital no Rio de Janeiro. Uma médica que foi submetida a 5 pontos, foi espancada por um pai e por uma filha. Por quê? Porque há essa cultura de que pode tudo e que essa categoria é uma categoria que tem um poder aquisitivo maior, que por isso ela pode ser achincalhada. Eu acredito que é o mesmo princípio que se usa para adotar com os políticos e em relação aos ministros. Porque eu quis mostrar, por isso que eu dei o exemplo dos médicos, que não é restrita à classe política. Sim. É restrita a qualquer personalidade pública que é atribuída a essa pessoa uma melhor condição de vida. Né? Porque aquela pessoa ter mais recursos. Isso eleva a preocupação ao extremo. Porque, ao extremo. De fato, termina contaminando toda a sociedade. Agora, nesse ponto do Moraes, tem essa questão levantada pelo Flávio Dino, Kátia, que é bastante interessante, onde ele diz, olha, pode configurar um ataque ao sistema democrático brasileiro. Porque quando você ofende, hostiliza, agride um filho de um ministro, você peita um ministro como achando que não vai ter nenhuma circunstância, você está ali buscando menosprezá-lo, buscando de fato que ele possa mudar suas decisões, mudar suas posturas, deixar de ser combativo com relação a pontos como a defesa da democracia, que é o que o Moraes tem feito de forma muito enérgica, tanto como ministro do STF como presidente do TSE. Intimidar as pessoas, sejam elas personalidades conhecidas, políticas, artistas, intimidar as pessoas de forma violenta porque você discorda, porque você não concorda com um posicionamento, com uma atitude, isso já é inadmissível em qualquer sociedade civilizada. Né? Aí, nesse caso, você tem um ministro, né, que a função dele, a função social dele realmente é ser guardião da Constituição, ou seja, ser guardião da democracia do país, e você agir de violência com a família do ministro, assim, no que a gente vai se transformar se isso continuar a ser banalizado dessa forma, como a Cíntia lembrou, com os médicos, com os políticos, isso é coisa de país que vive em guerra civil, em que as pessoas não podem se expressar. Com jornalistas. Com jornalistas. Qual é o limite também da tolerância? Eu posso me expressar, eu posso dizer o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero? Não, a gente vive num país, a gente vive num mundo, aliás, que tem regras, que tem leis, tem os mecanismos onde você recorre sobre aquilo que você se sente lesado, que você discorda. Não é a violência, gente, não é a agressão, seja ela verbal ou física, seja ela de quem tem um alinhamento mais ao espectro da direita e também à esquerda. Se a gente for... É a lei do talião, vamos voltar aqui para a Idade Média. Me ofendeu, me agrediu, eu vou usar de violência. A mesma moeda, né? Osmano. Eu não posso
dissociar esse episódio com o ministro Alexandre de Moraes e sua família, essa agressão que ele recebeu em Roma, não posso dissociar isso das agressões que têm sofrido os professores nas escolas, os adolescentes nas escolas, as crianças que têm sido mortas nas escolas. Eu não posso dissociar isso, reforço o ponto de vista da Cíntia, das agressões que médicos têm sofrido por pessoas que acham que têm o direito de invadir até salas de cirurgias para agredir profissionais da saúde. Não posso dissociar isso do que a gente tem visto frequentemente, agora mesmo, com a decisão do governo de acabar com o programa de escolas cívico-militares, o que eu já vi de agressões a professores nas redes sociais, como uma espécie de vingança pela atitude que o governo acertadamente tomou, porque eu vejo que há pessoas no Brasil, e são muitas, infelizmente, que acham que porque tem dinheiro e por ter um sentimento, um pensamento político de abraçar a extrema-direita, eles têm o poder e têm o direito de ficar agredindo as pessoas. E o pior, essa junção de dinheiro na mão de ignorante e de pessoas de extrema-direita, ela passa a ser de tamanha burrice que não sabem, inclusive, que quando eles cometem uma atitude criminosa dessa no exterior, eles vão responder aqui no Brasil, porque as leis brasileiras são claras nesse sentido. Então, acham que vão ficar impunes. Então, porque eu estou em Roma, eu estou em Paris, eu estou em Nova York, eu posso xingar quem eu quiser e vai ficar por isso mesmo. Eu tenho certeza de que as autoridades italianas vão entender a necessidade de que essas gravações, de que esses registros que atestam as agressões, que atestam o nível das agressões, vão chegar até sexta-feira e que essas pessoas sejam finalmente punidas, peguem uma boa cadeia para servir de lição para que outros casos como esse não se repitam. Não dá para ficar impune, porque a situação de fato é grave, gravíssima, e se ficar na impunidade é um incentivo para que outras agressões do tipo ocorram, como a gente já tem visto, infelizmente, com muita frequência no país.